Muito bem, pessoal. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o transistor, assim, bem superficialmente. A gente vai contar um pouquinho da história do surgimento do transistor, o que ele é e para que ele serve. A gente vai estudar o funcionamento do transistor mais a fundo nos nossos próximos assuntos, nos próximos capítulos da nossa apostila. Mas, por enquanto, a gente pode assim dizer a vocês que, em termos de revolução tecnológica, a invenção do transistor foi a mais significativa no mundo da eletrônica. A eletrônica já existia antes do transistor, mas seu funcionamento se dava através de dispositivos termoiônicos, as válvulas eletrônicas, que eram relativamente grandes, trabalhavam com correntes e tensões elevadas e geravam muito calor, o que proporcionava um consumo de energia muito elevado. O transistor surgiu nos laboratórios da Bell Telephone, dos Estados Unidos, no final da década de 1940. É claro que de forma bem primitiva e com o passar do tempo foi sendo aprimorado e aperfeiçoado, tendo seu reconhecimento como um invento relevante para o mundo da eletrônica em meados da década seguinte, quando seus inventores foram agraciados com o Prêmio Nobel de Física em 1956. Temos aí uma foto desses três senhores simpáticos que foram os inventores do transistor, ao nome deles aí. Então, esses três sujeitos é que levaram a fama, né? Porque é claro que antes e paralelamente a eles, havia outros pesquisadores que mais cedo ou mais tarde chegariam no mesmo ponto, mas foram esses três que divulgaram primeiro e levaram à fama. A vantagem do transistor em relação às válvulas eletrônicas é o seu tamanho reduzido. Seu controle é realizado por correntes extremamente baixas que proporcionam menos geração de calor e, consequentemente, menos consumo de energia. Olha aí que bonitinho. Alguns tipos de encapsulamento em que os transistores são fornecidos para a gente. Nascia então os aparelhos portáteis alimentados por pilhas e baterias, o que era inviável antes do seu surgimento. Falando em dos equipamentos eletrônicos, graças à capacidade de integração desse novo componente eletrônico, o transistor, apareceram os circuitos integrados e, com o avanço tecnológico, foram surgindo circuitos cada vez mais complexos, acondicionados em espaços cada vez menores. Não fosse o transistor, esses aparelhos eletrônicos são uma maravilha, né? Que a gente carrega no bolso, tão pequenos, né? E tão práticos, simplesmente não existiriam. Existem dois tipos básicos de transistor: os transistores de junção e os transistores de efeito de campo. São tecnologias diferentes, merecendo estudos específicos de cada tipo, embora a finalidade dos dois seja a mesma. Nesse momento, iremos abordar o transistor de junção bipolar. Só para citar, existe o transistor de junção unipolar, o chamado transistor de unijunção. A gente vai falar sobre ele num outro momento, um pouco mais para frente, nesse mesmo módulo de eletrônica analógica. Daqui para frente, nesse vídeo, eu vou falar especificamente do transistor de junção bipolar. E na maioria das vezes, vou me referir a ele como transistor bipolar ou simplesmente transistor. Mas saibam que é sobre o transistor de junção bipolar que eu estou falando. O transistor é basicamente um controlador de corrente. Essa característica possibilita a sua utilização como amplificador, mas muitas vezes ele é utilizado como chave. A gente vai ver nos próximos assuntos diversas aplicações do transistor. O transistor bipolar ele é constituído de três pastilhas de material semicondutor. Nas extremidades temos duas pastilhas do mesmo material, e entre elas, formando um tipo de sanduíche,
uma terceira de material diferente. Assim, podemos ter um transistor constituído por duas pastilhas de material N nas extremidades e no meio uma pastilha do tipo P. Temos aí um transistor NPN, como a gente está mostrando aqui nessa figurinha. A gente pode ter também um transistor constituído por duas pastilhas do tipo P nas extremidades e no meio uma pastilha do tipo N. Nesse arranjo, a gente tem o tal do transistor PNP, como a gente está mostrando nessa figurinha aqui da direita. Essas pastilhas são devidamente acondicionadas no invólucro ou um encapsulamento, e a elas são conectados terminais para conexão externa com o circuito eletrônico. Esses terminais recebem designações ou nomes que se referem à pastilha na qual eles estão conectados. Dessa forma, o terminal conectado à pastilha central recebe o nome de terminal da base, pois está conectado à pastilha denominada base. Nas extremidades temos o terminal do coletor e o terminal do emissor. Eles estão conectados às pastilhas denominadas coletor e emissor. Notem pelo desenho que, embora as pastilhas do coletor e do emissor sejam do mesmo tipo de material semicondutor, existe diferença de volume de material semicondutor e de intensidade de dopagem entre elas. Por isso, representamos com tamanhos diferentes. O emissor é mais densamente dopado, enquanto a base é levemente dopada. O nível de dopagem do coletor é intermediário em relação ao emissor e à base, mas seu volume é maior, daí o fato de ele ter uma dissipação de potência maior. Devido a essas características, apesar das pastilhas do emissor e do coletor serem do mesmo material, elas não podem ser intercambiáveis. Temos aqui representado a forma como os transistores aparecem nos diagramas eletrônicos, ou seja, seus símbolos. A diferença entre os símbolos dos dois tipos de transistor, o NPN e o PNP, é apenas a seta no terminal do emissor. A setinha aqui, ó. No NPN, a seta aponta para fora do transistor, enquanto no PNP ela aponta para dentro. Vale lembrar que tanto o NPN quanto o PNP fazem a mesma coisa. Difere apenas a polaridade das tensões que será aplicada em suas junções e, consequentemente, o sentido de corrente, né, pessoal? Os diagramas que a gente encontra por aí, nos livros, artigos de internet, revistas, nem sempre esse círculo aparece no transistor. Se você consultar a norma, por exemplo, a BNT, eles vão mostrar para a gente lá que o símbolo do transistor é assim. Mas nos diagramas, normalmente, esse círculo é abolido. Até mesmo aí na nossa apostila, nos próximos assuntos, aí vocês vão ver que existem vários diagramas que a gente vai estudar e vai montar, onde até eu não utilizo o círculo no símbolo do transistor. Na nossa apostila, a gente fala lá sobre um tipo de transistor que pode ter um quarto terminal. Nós não vamos entrar aqui em detalhe nesse vídeo sobre esse transistor, mas trata-se de um transistor que esse terminal, na verdade, é um terminal que está conectado a uma blindagem metálica que envolve as pastilhas e serve para bloquear interferências eletromagnéticas. São usados em circuitos especiais que podem sofrer ou gerar interferências, né? Não é tão comum a gente ver esse tipo de transistor na maioria dos circuitos eletrônicos por aí. A estrutura física do transistor propicia a formação de duas junções entre cristais do tipo P e do tipo N. Então nós temos, como visto aqui na figura, uma junção aqui PN entre os cristais da base do coletor e uma outra junção aqui
PN entre os cristais da base e do emissor. Isso tanto no NPN quanto no PNP. A junção dos cristais entre base e coletor é chamada então junção base-coletor. A gente costuma escrever sempre só assim, né? Junção BC, mas saiba que é base-coletor. A mesma coisa na junção entre os cristais da base e do emissor. Então, nós temos a junção base-emissor, representada apenas por junção DE. Nessas junções ocorre um processo de difusão dos portadores. Como no diodo, esse processo de difusão dá origem a uma barreira de potencial em cada junção. Portanto, no transistor existem duas barreiras de potencial que se formam com a junção dos cristais. A barreira de potencial na junção base-emissor e a barreira de potencial na junção base-coletor. Na condição normal de funcionamento, denominada de funcionamento na região ativa, a junção base-emissor é polarizada diretamente. A condução da junção base-emissor é provocada pela aplicação de tensão entre base e emissor com a polaridade correta, ou seja, tensão positiva no material P e negativa no material N. É o que a gente está vendo aqui, né? O positivo da bateria está no material P, que é a base, e o negativo da bateria está no material N, que é o emissor. Esse tipo de polarização, então, é chamada de polarização direta. As baterias que a gente representa aqui, pessoal, são apenas para indicar a polaridade de tensão que deve ser aplicada na junção. Na prática, essa tensão, com a sua polaridade correta, é obtida de outra forma. Mas a gente vai ver mais adiante. A junção base-coletor deve ser polarizada inversamente. O bloqueio dessa junção base-coletor é provocado pela aplicação de tensão externa entre base e coletor, com a polaridade adequada, ou seja, tensão positiva no material N e negativa no material P, como demonstrado aqui na figurinha, né? O negativo da fonte ligado no material P da base e o polo positivo da bateria ligado no cristal N do coletor. Volto a lembrar, essa bateria está indicando apenas a polaridade da tensão aplicada na junção. Na prática, essa tensão é obtida de uma outra forma. Para que o transistor funcione corretamente, as duas junções devem ser polarizadas ao mesmo tempo. Isso é feito aplicando-se duas tensões externas entre os terminais. Na verdade, o que está feito aqui foi juntar aquelas duas junções que a gente tinha mostrado separadamente no mesmo diagrama, né? Continua a junção base-coletor aqui, ó, polarizada inversamente, e a junção base-emissor polarizado diretamente. Note que a mesma coisa é válida para o transistor PNP, né? Se você olhar direitinho, inverteu a polaridade das baterias. Por quê? Inverteu os cristais aqui, né? Então, essa junção base-coletor continua polarizada inversamente, como deve ser, né? Positivo no material N, negativo no material P, e a junção base-emissor continua polarizado diretamente, negativo no material N, positivo no material P. Outra forma, né, outra configuração de baterias para a polarização correta das junções também pode ser usado, conforme a gente está vendo aí no circuitinho. A alimentação simultânea das junções através das baterias externas dá origem a três tensões entre os terminais do transistor. Tensão base-emissor, então eu tenho aqui um valor de tensão entre a base e o emissor. Tensão base-coletor, então tem uma tensão aqui, ó, entre o terminal da base e o terminal do coletor, e vou ter uma tensão aqui entre
o terminal coletor e o terminal emissor. Como é tensão entre base e coletor, a gente chama simplesmente de VBC, tensão entre base e coletor. A tensão entre base e emissor, a gente chama simplesmente de VBE. E a tensão entre coletor e emissor, a gente chama simplesmente de VCE. Para o transistor PNP, a regra também é válida, com a diferença de que a polaridade das tensões de polarização é invertida. Observando a distribuição das tensões de polarização, aí representadas sobre o transistor, podemos afirmar que VCE é VBC mais VBE. Então, se a gente olha, desse ponto aqui até a base, nós temos VBC. Desse ponto aqui, da base até o emissor, nós temos o VBE. Então, está claro que daqui do coletor até o emissor é a soma dessa mais essa. A polarização adequada do transistor dá origem a três correntes que circulam nos seus terminais. A corrente no terminal de emissor, chamada de corrente de emissor, nos diagramas representados por IE. A corrente de base, representada por IB, e a corrente no terminal do coletor, representada por IC. Para o transistor PNP acontece a mesma coisa, com a diferença de que o sentido das correntes é invertido. Observando a distribuição das correntes nos terminais do transistor, a gente pode afirmar então que IE é IB mais IC. Vocês já sabem, eu costumo representar nos diagramas sempre o sentido real, o sentido eletrônico das correntes, o que de fato acontece, né? Então, se você olhar, nós temos uma corrente entrando no transistor, que é IE, e duas correntes saindo, IB e IC. Então, o que entra tem que ser igual àquilo que sai. Então, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que IE é igual a IB mais IC. A corrente de base, pessoal, ela é provocada pela tensão aplicada entre base e o emissor. A gente pode, então, afirmar que a corrente de base ela é diretamente proporcional ao valor de VBE. Isso quer dizer que se houver um aumento da tensão entre base e emissor, desse tal de VBE aí, a corrente de base aumentará. E se o VBE diminuir, a corrente de base diminuirá. O transistor NPN, por exemplo, o potencial negativo aplicado ao emissor repele os elétrons do material N em direção à base. E a base é material P. Se a tensão tiver um valor adequado, ou seja, nos transistores de silício em torno de 0,7 e nos de germânio em torno de 0,3 volts, os elétrons vencerão a barreira de potencial formada na junção base-emissor, recombinando-se então com as lacunas da base. Essa recombinação dá origem à corrente de base. Como a base tem espessura reduzida e um pequeno grau de dopagem, essa recombinação acontece em pequena escala. Poucos portadores que provêm do emissor podem se combinar ou recombinar. Isso faz com que a corrente de base seja pequena. Esses valores giram em torno de micro ou miliamperes. Os elétrons provenientes do emissor, que não se recombinam na base, atingem a junção base-coletor e passam ao coletor, onde existe um alto potencial positivo. Os elétrons que atingem o coletor dão origem à corrente de coletor. Em geral, do total de elétrons que entra no emissor de um transistor, a grande maioria corresponde à corrente de coletor. Tanto a corrente de base como a corrente de coletor provém do emissor, de forma que se pode afirmar, sem medo de errar então, né, que IE é igual a IB mais IC, como demonstrado aqui na nossa figurinha. Entendeu esse negócio aí, pessoal? É meio confuso, né?
Vamos falar de novo. Então, olha só, o emissor, o nome já diz, né, pessoal? Emissor emite elétrons, tá certo? E é óbvio que tudo isso, né, pessoal, é proveniente da fonte. Tá? O transistor não fabrica corrente, o transistor controla. Então, eu tenho elétrons provenientes do emissor. Como a junção base-emissor está polarizado diretamente, essa tensão de polarização provoca um estreitamento nessa barreira de potencial, de modo que elétrons que estão sendo emitidos pelo emissor entrarão no cristal da base. A base, no caso desse transistor, né, é um material do tipo P. Então, o que eu tenho no material do tipo P? Lacunas, falta de elétrons. Esses elétrons que vêm do emissor ocuparão essas lacunas. Acontece que a base ela é pouco dopada, né? O nível de dopagem dela é pequeno. Então, nem todos os elétrons que vêm do emissor vão achar as lacunazinhas lá, né, para se acasalarem. Conclusão, vai ficar sobrando elétrons. Mas acontece que, olha, o coletor está com potencial positivo alto, né? O potencial positivo é ausência de elétrons, lacunas sobrando. Conclusão, os elétrons que sobraram, os elétrons que vieram do emissor, não conseguiram se recombinar com as lacunas da base, vão para as lacunas do coletor. No final das contas, pessoal, a principal característica do transistor consiste no fato de que a corrente de base, que é pequena, exerce um controle eficiente sobre a corrente de coletor. Esse controle é devido à influência da corrente de base sobre a largura da barreira de potencial na junção base-emissor. Ou seja, quando o VBE aumenta, a barreira de potencial torna-se mais estreita. E vice-versa, né? Quando o VBE diminui, essa barreira torna-se mais larga, entrando então menos elétrons do emissor para a base. Esse estreitamento permite que um maior número de portadores do emissor atinja a base. Esses portadores são absorvidos pelo coletor, uma vez que a base não tem capacidade para recombiná-los. Verifica-se então um aumento na corrente de coletor. Assim, se B aumenta, IC aumenta. Se IB diminui, IC diminui. Pelo que vimos até agora, é possível com uma pequena corrente de base controlar a circulação de uma corrente de coletor que tem um valor muito maior. Dizemos então que a corrente de base é a corrente de controle e a corrente de coletor é a corrente controlada. A corrente controlada, então, IC, corrente de coletor, e a corrente de base, IB, podem ser relacionadas entre si para determinar quantas vezes uma é maior do que a outra. Essa relação, o resultado dessa relação, é denominado tecnicamente de ganho de corrente contínua entre base e coletor, que é representado pela letra grega beta. Isso para corrente contínua. Quando a gente está falando em ganho do transistor, ou seja, quantas vezes essa corrente de coletor, que é a corrente controlada, é maior do que essa corrente de base, que é a corrente de controle. Quando a gente está se referindo então a ganho de corrente alternada, esse beta aqui a gente chama de HFE. Conhecendo-se essa relação entre a corrente de base e a corrente de coletor, ou seja, o ganho do transistor, é possível determinar a corrente de coletor a partir da corrente de base, ou a corrente de base a partir da corrente de coletor. O fato de o transistor permitir um ganho de corrente entre base e coletor não significa que correntes sejam geradas em seu interior, como a gente já disse, né? As correntes que circulam no interior do componente são provenientes das fontes de alimentação. O transistor atua apenas como um controlador dessas correntes. A propósito, pessoal, o valor desse beta aqui é fornecido pelos fabricantes nos manuaizinhos dos transistores, nas famosas datasheets.
O diacho é que o transistor pode ter um ganho bastante diferente um do outro, ou seja, o transistor do mesmo tipo, eu posso ter um ganho bastante diferente de um para o outro, e está dentro das características, que o fabricante informa para a gente o valor mínimo e o valor máximo. Qualquer valor entre esse valor mínimo e esse valor máximo, o transistor está bom. Isso aí vai trazer alguns problemas para a gente mais para frente. A gente vai ver isso aí quando dá substituição de um transistor. Se eles tiverem ganhos diferentes, isso aí pode trazer um mau funcionamento no circuito. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Por enquanto, nesse vídeo, a gente está só apresentando o transistor para você ter uma ideia do que é o transistor, para que é que ele presta. Aplicações práticas virão com o tempo. Como vocês já viram, o assunto sobre transistor no nosso módulo aí de eletrônica analógica é bastante extenso. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenha ajudado um pouquinho a entender esse tal de transistor, que é um componente eletrônico tão importante.